Degustação de uísque com o Guilherme Guedes. Obrigado aí por ter vindo, meu amigo. Fala, querido. A gente começou a se falar recentemente, né, pelo Instagram e tal. Não conversamos muito, só que ele é aqui do Rio. Aí eu falei, cara, tá a fim de vir aqui fazer uma degustação de uísque? Aí ele falou, vamos fazer. Cá estamos. Lógico. Não sei nem como isso aconteceu, mas aconteceu. Antes de qualquer coisa, cara, queria que você se sentisse à vontade. Você, cara, provar o seu uísque como você quiser. Seu uísque, suas regras, assim. Tipo, eu até conversei com ele um pouco antes aqui do programa começar. Porque ele pode muito bem limpar a taça se quiser ou não, mas... Como é que eu não vou vir aqui e não vou limpar a taça? Claro. Então, aí ele já falou, não, eu vou limpar a taça. Eu falei, tudo bem. As pessoas no comentário falam assim, o Rodrigo tá sempre tentando fugir do limpe sua taça. Que eu sempre pergunto isso, né? Mas não é, a pessoa às vezes, cara, fala assim, eu não me sinto à vontade de limpar a taça. Eu acho que eu tô jogando uísque fora, não faz sentido pra mim. E eu não quero que a pessoa se sinta obrigada a fazer isso, sacou? Por mais que o uísque não seja dela. Então eu sempre deixo livre, cara. Se quiser limpar, limpa. Se não quiser, não limpa. Tá tudo bem também. Beleza? Tava conversando aqui com o Guilherme antes. Você gosta mais de bourbon, né, cara? Porque eu não sou entendedor, mas nessa coisa de, experimenta um, experimenta outro, eu comecei a notar que eu curtia bourbon. Até o dia que eu provei rye, eu falei, nossa, eu gosto bastante de rye. Mas tem muitos que eu não provei, assim. Tem, por exemplo, japoneses, nunca provei. Então, tô felizão de poder experimentar e aprender um pouquinho mais de como apreciar o meu uísque. Eu também não sei de muita coisa não, cara. Eu tô tentando compartilhar o que eu sei. Aí, olha só pra te falar. Aqui a gente trouxe um americano, um irlandês, um escocês e um japonês. Porque o rye e o bourbon, o rye pode ser canadense também e tal, mas pelo que eu entendo, acho que deve ter sido americano que você provou. Só pra tirar você um pouquinho dos Estados Unidos e trazer você pros outros lugares do mundo pra ver o que acontece. Então, já vou servir primeiro o Wild Turkey 101 e aí você me fala como é que você vai... O que você lembra dele, né? Porque você falou que já provou esse aqui, né? Então, é mais uma forma de você lembrar o que você já provou e tal, sabe? Vamos lá. Wild Turkey 101. Tá lá, tá cá. Aí eu seguro aqui, né? O isso lance... é outra parada também. Eu nunca tomei uísque na taça. Só que eu vi você explicando o porquê da taça. Porque assim, de novo, aqui, ó. A taça, ela vai afunilando aqui pra cima, né? Sim. Então ela fica com esse bocal. E você consegue direcionar no teu nariz. O lance é o seguinte. O álcool estiver muito forte, você respeita, tá? Não precisa botar o nariz lá dentro, não. Idealmente, você coloca o nariz lá dentro. Você vai ver quem é profissional faz isso, mas não interessa. Bota o máximo possível até onde você conseguir. Outra dica é você tentar inclinar a taça, porque aí vai vir melhor, assim, os aromas, sabe? Mas vem cá, não limpei essa taça. Mas você pode limpar, sinta-se à vontade. Mas aí eu jogo pra lá, assim? Pode ir. Não fica uma galera lá embaixo, assim, tentando salvar um... Até onde eu saiba, não, cara. Pode ser que tenha, né? Imagina, tipo, tem uma galera lá embaixo só esperando com um baldinho É isso mesmo, só joga. O que você quer... Parece sacrilégio, né? Mas não, só pra você poder até falar a sua experiência. Você sentiu algum cheiro aqui, certo? Sim. Sentiu alguma coisa e tal. Você vai fazer assim porque você quer, na verdade, untar o copo. Você quer limpar o copo com o seu uísque, tá ligado? Essa é a ideia. Então você vai mexer e jogar fora. É isso que você vai fazer, porque você tá untando, tirando todas as impurezas do teu taça. Quando você fizer isso, você vai sentir um aroma e vai te esperar um pouquinho o álcool acalmar e aí você vai sentir o cheiro de novo, sem nada dentro. E isso vai te ajudar, de repente, a pegar outros aromas que aquele uísque tem a te oferecer. E não vai estar com o álcool gritando ali. Sei. E quando você colocar pela segunda vez o uísque, ele vai estar 100% puro. Então, assim, você já vai estar aclimatizado com os aromas dele, o álcool não vai estar tão forte assim. Então, assim, é como deixando um ambiente perfeito para poder degustar, sabe? Sei. Então, vamos lá. Vai. Limpei minha taça. Nossa, vem outro cheiro mesmo. Você pode repetir isso para essa câmera 2 aqui? Vem outro cheiro mesmo. O que você tá sentindo de cheiro aí? Pô, eu tô sentindo o cheiro daqui, cara. O que me vem, assim, não sou muito bom nisso não, mas... Uma coisa meio caramelo, mas uma pimenta doce, uma coisa assim. Eu acho que mais ou menos por aí. Tá ótimo. Não tem o que eu senti. Não tem certo e errado, não. O que eu sinto muito no Wild Turkey 101 é coco. Pego muito coco. Total, acho que talvez isso que eu quis dizer de pimenta doce seja um pouquinho isso. Também. E aí, eu vou te falar que pra você poder melhorar a tua degustação, é você não segurar nunca aqui, tá? Porque o calor da tua mão vai aquecer o uísque e aí vai começar a evaporar o álcool e tal. Dica, não precisa seguir. Mas essa dica é muito pra quem não tá acostumado a beber destilado forte. O uísque é um destilado de 40% de teu alcoólico. Mas se você quiser seguir, você coloca bem pouco na boca, tipo assim, bum, bem pouquinho, e engole direto, bum. Aí depois você, pela segunda vez, e bota. Quando você botar essa segunda vez na boca, deixa na boca, uns 5 a 10 segundos, pode deixar embaixo da língua. Aí depois você vai, bota em cima da língua, uma bochecha, outra bochecha e engole. Sem pressa. E não é pra ficar bochechando também. Basicamente você vai estar untando a tua boca pelo uísque ali também, sacou? Sim. Então, falando, parece que demora pra caramba, nossa, que auê só pra beber um uísque, mas na prática você vai fazer isso aqui, ó.
E realmente você espera 5 segundos ali na segunda dose. Mas é muito rápido, é muito dinâmico. Fiquei explicando, o cara já tá me olhando, tipo assim, cara, cala a boca, mano. Mano, deixa eu beber, cara. Vamos lá. Nossa, maravilhoso. Nossa, delícia. O que você sentiu aí? Que aroma, sensação, o que você pegou? Cara, na boca veio, lógico, a coisa mais do álcool mais forte, né? Esse é um de teor alcoólico bem forte, acho que o mais forte, né? Esse aqui tem 50% de teor alcoólico, é o mais forte de todos esses aqui. Na boca eu senti uma coisa mais amadeirada do que no cheiro. E no final eu senti uma coisa mais de fumaça, assim, que no cheiro eu não senti. Deve ser a torra do barril. Não é necessariamente nada esfumaçado ali. Mas o barril ele é tostado, né? Antes de você botar ele pra envelhecer ali. Me explica uma coisa, eu não sei nada, né? Como eu falei. Eu sei que, Scott, Bourbon, básico do básico. Qual é a diferença do Bourbon pro Scott, além da região onde ele é feito? Tá. O negócio é o seguinte, o whisky ele é grãos, água e levedura. Levedura é fermento, né? Um tipo de fermento. Então. Sim. Água e grãos. O que é grãos? Cevada, milho, trigo, centeio. Então, assim, quando a gente fala whisky de centeio, que é rye, eu bebi o rye. Posso continuar bebendo, né? Pode, por favor, bebe tudo. Ele tá falando de centeio. Bourbon, ele tá falando de milho. Scotch whisky, geralmente, 90% das vezes, tá falando de cevada. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. O Bourbon, ele tem que ser, no mínimo, 51% de milho. Ou seja, você pega o milho, você fermenta o milho, da fermentação você tira o destilado, você faz o destilado daquele fermentação do milho, e aí você pega o álcool dele. Aí você vai fazer o teu Bourbon. Pelo menos 51% do teu Bourbon tem que ser milho. Pelo menos, por lei, tá? E o resto é o que você quiser. Pode ter diversos grãos ali, pode ter centeio, trigo, pode ter cevada, pode ter outros grãos ali dentro da composição, mas pelo menos 50% é milho. Tem que ser feito nos Estados Unidos, tem umas regras também na legislação, quanto nível de grau de alcoólico ele tem que ter antes de ir pro barril. Então tem umas regras de destilação ali também. Mas o importante é, que a gente quer falar aqui é isso, é o milho. Além disso, ele também tem que ser feito num carvalho virgem americano. Isso também é muito importante, porque o sabor do uísque, 60% a 70% é o barril. A gente vai acabar vendo isso aqui um pouquinho por cá, vou me desdizer um pouco aqui, mas fica frio. Então, quando eu tô falando de Bourbon, na cabeça você vai falar, cara, é o carvalho virgem, que é diferente de carvalho que já foi utilizado antes, e ele é americano, que é diferente de um carvalho europeu. E o fato dele ser pelo menos 51% do milho, o milho traz doçura. E o carvalho virgem americano também traz doçura. Então acaba que... O Bourbon acaba sendo mais doce. Sendo mais doce. Como é que você faz essas exceções? No restante da composição. Por exemplo, o Bullet, não sei se você já tomou. Adoro. Ele é muito mais picante. Sim. Porque dos outros 49% tem muito mais centeio do que o normal. Vamos supor que... É um chute qualquer aqui, tá? Vamos supor que na receita, normalmente, em todos os bourbons, seja, sei lá, 10% de centeio. O Bullet vai ter 30% de centeio. Então ele vai ter uma pimenta muito mais presente, porque o centeio traz pimenta. Assim como se você for beber um whisky de centeio, é 51% de centeio. Então ele vai trazer muito mais picância. Então, os outros 49% e o barril é que vão te trazer essas nuances entre os bourbons. É claro que tem o corte, tem o nível de teor alcoólico, tem outras coisas. O tempo que você envelheceu o barril. O bourbon, ele pode envelhecer um dia já categorizado como bourbon. É diferente do escocês, que tem que ser no mínimo 3 anos. Só que quando você vê aqui no rótulo, ó, esse cara aqui, tá escrito aqui, ó, straight, tá vendo? Sim. É um straight bourbon, ele significa que ele foi envelhecido no mínimo 2 anos. Porque se não tiver escrito straight, ele pode ser de um dia, pode ser de uma semana. Então, assim, o tempo de envelhecimento, o corte, no sentido de quanto de teor alcoólico tem, o resto dos outros 49%, então assim, a qualidade do barril, por mais que seja todo mundo virgem, a água que você utiliza também conta muito. Então isso tudo vai diferenciar os bourbons. Mas em via de regra, a maioria deles vai ser doce. Vai trazer notas de baunilha, coco, mel, caramelo. Eles falam toffee, né? Toffee é tipo um caramelo mesmo, sabe? Então, açúcar mascavo, chocolate, vai te trazer essas notas. Não vai como fugir muito. É claro que seria a mesma coisa que eu falasse assim, poxa, bolo de chocolate é tudo igual e um confeiteiro ia me dar uma pedrada, né? Tipo, então tem essas nuances. Demais. Então tem várias nuances, tipo assim, você pode usar, digamos, a mesma divisão de grãos e cereais e tal do Wild Turkey, mas se você fizer num outro barril com uma outra madeira, já não pode ser um bourbon. Já não vai ser mais bourbon. Tem que ser carvalho virgem americano. Pode até ser um outro tipo de carvalho virgem americano. Também tem a torra do barril. A primeira torra sempre vai ser virgem, mas assim, você pode controlar a tua torra, se torra um pouco mais, torra um pouco menos. Então isso também influencia também. Então tem muitas pequenas coisinhas. A água também influencia muito no resultado final. Já vi gente que aí sempre vai falar, pô, você consegue controlar a água. Porque a água você consegue ver o pH dela, os sais minerais, e você fabrica aquela água ali. Mas, cara, não vai fazer isso. Você usa a porcaria da água que tá ali perto, entendeu? A natureza te dá. E é uma das forças do seu uísque. Fala, ó, meu uísque tem isso aqui. Mas o que te interessa, pelo menos que eu acho, é essa parte do que eu te falei aqui do milho e tal. O escocês,
normalmente falando, e pode ter exceções, ele vai ser feito 100% de cevada maltada, principalmente se ele for single malt. Single malt é single, uma única destilaria, e malt significa que é 100% de cevada maltada. Então ali só tem cevada maltada feito numa única destilaria. É isso que ele quer dizer, sacou? Mas aí você usa outros tipos de barris, você não precisa usar carvalho virgem. Você pode usar, já que foi ex-bourbon, ou ex-vinho, ou ex-rum. As empresas vão brincando também, né? Tipo, pega uma combinação, bota num barril, bota em outro. Isso. Foi demais. Então, isso vai alquimia mudando. mesmo. Exatamente. Fora que a cevada maltada tem um corte da cevada também. Normalmente, quase todos eles compram de fábricas que já fornecem cevada maltada. Lembra do feijãozinho que germinava, que a gente botava no algodão? É isso. Você tá germinando ali, maltando, assim, encharcar a cevada até ela começar a germinar, a brotar. Então, a hora do corte, ou seja, que você fala assim, para de brotar, tá ligado? Para com isso aí que eu vou te tostar agora e vou... Isso também influencia. Isso também influencia. E aí, quem fala isso tudo é o cara que tá lá, é o chefe de cozinha, né? Tá ligado? Assim, de novo, ele vai se sentir ofendido se ouvir isso. Não é chefe de cozinha, mas é esse cara lá, tá? Então, tem toda essa nuance, realmente é uma coisa muito, muito única, sabe? E cara, o escocês demora 3 anos pra ficar pronto, no mínimo. É um business realmente muito lento e que, cara, pra você conseguir fazer uma coisa de boa qualidade, não à toa, a maioria dos whiskies do mundo tem 100 anos, 200 anos, 225 anos, 150 anos, 100 anos. Muito tempo errando até acertar, né? E até porque quando você começa, a maioria das histórias era algum senhor feudal de alguma coisa, é verdade. Principalmente lá na Escócia, que tem a coisa do rei da Inglaterra e tal. Tinha um aval do rei, ele poderia fazer uísque. Aí ele ia fazendo, cara. Ele ia fazendo e errando, e aí eventualmente foi ficando bom. Eventualmente acabou... Que é o alambique também influencia. Tipo, tem uma história, que acho que na Jameson, ou eu tô equivocado, mas que eles faziam o alambique, que é aquele pot still, né? Quando faziam um novo, tem que dar 5 marteladas na esquerda, 10 marteladas na direita, e eles não sabiam por quê. Eles falavam assim, se não fizer isso, não fica legal. E recentemente saiu um estudo mostrando que isso influencia no como você destila teu fermentado ali, como você faz o álcool, né? Porque o pot still, você tá ali, uma caldeira, né? Uma panela gigante, tá ali fermentando, o álcool evapora mais rápido do que a água, aí sobe o álcool, ele entra num tubo assim e vai embora. Alguns voltam, faz dupla destilação. Mas nessa daí, de subir e descer, o tipo de destilado que sobe depende de como é a tua panela, por assim dizer. Termos leigos, né? Quem entende muito aí, não é bem assim. Cara, tem que saber se comunicar, entendeu? Para de ficar muito neurótico nessas coisas, chato pra caramba. Mas tá ligado? Então, assim, essa parada, tipo, isso também influencia. Então, assim, olha quantos elementos a gente já falou aqui. Sabe o que eu acho muito interessante disso tudo que você tá falando? Porque eu trabalho com música, né? Sou jornalista. E às vezes alguém me pergunta, mas esse estilo de música, como é que é? Isso aí veio dos anos 20, não sei aonde, evoluiu, blá, 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 blá. Quando você conhece o processo, a história daquilo, de fato, você ouve aquilo de uma forma diferente. É igual tomar um uísque quando você entende o que você tá tomando, entende o processo e tal. Mas você também pode simplesmente ouvir aquela música e gostar ou não. Sabe? Sem muita explicação. Bebidas em geral, mas o uísque tem muito disso, assim, porque a diferença entre uma garrafa e outra, entre uma marca e outra, é muito grande. Só que, às vezes, você, não necessariamente o uísque passa essa impressão que você precisa entender muito e tal. E, você entende pra caralho. E ouvindo você falar aqui, né, todo mundo tá ligado nisso. Mas todo mundo consegue apreciar de alguma forma, mesmo sem saber essas coisas todas. Enfim, tô aprendendo muito aí já. Agora tu bebe um pouquinho de água pra poder preparar pro próximo. Vai matar. É engraçado o perfil... Limpa sua taça. O perfil das pessoas. Tem gente que não quer limpar a taça, tem gente que deixa o uísque no copo e tem gente que mata o uísque. Fala, não, eu não vou não matar o uísque aqui, porque... fazer valer, né? É fazer valer. Ó, esse aqui é o Red Brass Single Pot Still. Esse cara aqui é irlandês. Lembra que eu te falei agora um pouquinho do processo? Sim. O irlandês, ele usa cevada maltada e não maltada. Então esse pot still aqui, ele significa isso, tá? Diferente desse cara aqui que é 100% cevada maltada. Então aqui ele não fala single malt, ele fala pot still, tá? Então tem essa pequena diferença e esse single continua sendo uma única destilaria, tá? É o termo técnico, por assim dizer, né? E eu queria que você visse ele, porque geralmente os whiskies irlandeses são mais suaves do que os escoceses. É porque, cara, tem muitas exceções de tudo, mas assim, só por alto, né? Fazer o clássico. Limpa sua taça. Agora sente o cheiro aí, vê o que te traz. Nossa, esse eu senti bem mais o álcool. É difícil de... Posso falar? Eu senti tanto cheiro de álcool que me lembrou até uma coisa meio hospitalar, assim, sabe? Interessante, interessante. Não do jeito ruim, mas foi a primeira coisa que me veio. Sabe aquele remédio que tem álcool, tá ligado? Tipo isso, tipo isso. Não sei se é mertiolate ou mercúrio. Mas tem um cheiro, eu não vou saber dizer qual, mas alguma semente, sabe? Alguma coisa meio amêndoa, não sei. Pode ser, cara. Uma coisa meio por aí. Pode ser, pode ser.
Enquanto eu te sirvo esse aqui, vou até te perguntar aqui também, cara, que eu também tô a fim de saber. Vai experimentando aí, você só vai ouvindo, eu vou te atrapalhar um pouquinho, mas aí você responde quando você quiser. Pra quem ainda não ligou os pontos, que eu acho muito difícil, ele é a cara da música da Multishow, né? Então, assim, eu queria entender não como é que é lá hoje em dia, mas o que te fez chegar lá? Não necessariamente eu trabalhei em um lugar em outro, mas tô falando mais a nível de, cara, eu tinha interesse nisso, aí eu me formei em jornalismo ali, e aí eu nasci em tal lugar, e aí meu interesse me fez estudar, enfim, como é que isso aconteceu, cara? Como é que você chegou lá? Cara, eu sou de Brasília, nasci e cresci em Brasília, só que sempre fui muito apaixonado por música e muito nerd, assim, sabe? No sentido de ler e querer... Eu não tinha só um artista que eu gostava, eu queria saber tudo sobre aquele artista. Aprendi muito isso com meu pai. Meu pai é daqui do Rio, mas foi trabalhar em Brasília e tal, e aí eu nasci lá. Ele tinha essa coisa com a música, essa relação de ler muito e pesquisar muito e conhecer muita coisa. Enfim, foi passando o tempo, eu acabei caindo no jornalismo, porque não era uma profissão que eu queria quando eu era mais novo, nunca tinha pensado em ser jornalista, mas aí fui fazendo e aí chegou uma época que eu toco bateria também, e aí eu ficava na dúvida se eu virava músico profissional, se eu fazia uma coisa mais segura, mais estável, e aí chegou uma hora que eu comecei a ter alguns trabalhos como baterista e tudo, e entendi que talvez não era exatamente o que eu queria, que a vida do músico profissional era muito mais disciplinada e regrada do que eu, adolescente, imaginava. Eu achava que era, porra, louquice e tal, e não era só isso. Eu falei, cara, vou me formar na faculdade e ver o que eu faço na minha vida. Fui pro jornalismo, comecei a trabalhar em Brasília no jornalismo político, assim. Meu primeiro emprego foi na Band News FM, na rádio lá em Brasília. Comecei como estagiário e tal. Eventualmente fui contratado, virei repórter. E por estar em Brasília, o meu trabalho foi por esse caminho, assim, da política. E quando eu vi, eu tinha 23 anos, tava todo dia acordando, botando terno e gravata, indo pra esplanada, indo pra... Pô, fugiu da bateria porque falou, é muito regrado. Aí você foi logo pra terno gravata, devia ter falado muito puto. A puta que pariu. Não, foi bem por aí. Eu falei, cara, acho que a vida talvez tenha um pouco mais a me oferecer. Com todo respeito aos amigos, são jornalistas políticos que eu admiro e acompanho muito até hoje. Mas eu falei, cara, eu acho que eu devia tentar alguma coisa ainda voltada pra música. Porque nessa época que eu tava trabalhando com jornalismo político, eu não conseguia parar pra ouvir música, sabe? Meus artistas preferidos, não via mais a show, não ouvia mais lançamento, nada. Isso tava me deixando doido. Queria trazer a música de volta pra minha vida. Falei, bom, já sou jornalista, vou virar jornalista musical. Só que em Brasília o mercado de trabalho é muito pequeno, é muito mais voltado para funcionalismo público, essa área de política e tal. Não tem mais Legião Urbana lá, né? Se tivesse, aí... E aí eu fui para São Paulo para tentar a carreira no jornalismo musical lá. Consegui aos poucos ir cavando meu espaço e eventualmente fui chamado para fazer um teste no Multishow, numa época que eles estavam fazendo, justamente procurando pessoas que entendiam de música para fazer as transmissões ao vivo dos shows, festivais. E eu fui fazer o teste, mesmo sem experiência nenhuma. E o louco é que na faculdade de jornalismo, eu falava, pô, topo escrever, topo ir pra rádio, topo fazer internet, fazer tudo, mas TV, vídeo... É mesmo? Não vou fazer, não. Eu, na aula de televisão, era dividido em grupo. Cada trabalho, alguém do grupo fazia uma função diferente. E aí meu grupo, acho que tinha uma pessoa a mais, uma coisa assim, e eu fiz tudo menos ser apresentador. Falei, tranquilo, não vou mexer com isso mesmo. Só que aí quando o Multishow me chamou pra trabalhar com show e festival, eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer isso, vou ter que aprender a fazer isso. E aí me joguei lá, mesmo sem saber nada. Os primeiros anos foram... assim, na marra fazendo, mesmo, né? Fazendo. Os primeiros anos foram difíceis, porque eu não sabia, eu olhava pra uma câmera, não sabia o que fazer. Ainda não sei direito ainda tô aprendendo. Mas hoje já consigo me sentir mais à vontade, assim, e é, porra, muito legal né, nos shows, nos festivais, entrevistando artistas e trazendo um pouco de informação, de conteúdo jornalístico num formato que é voltado para o entretenimento também. Então é um desafio muito grande, assim, mas eu amo muito o que eu faço, amo muito fazer parte. Tu já tá lá há quantos anos já? 2023... Faz 11 anos. É, cara, é muito tempo, cara. Eu comecei lá em 2012, as primeiras transmissões, assim, ainda como freela, ainda como teste. Em 2013 fui contratado
E aí tô lá até hoje. Não, eu sabia, cara. Quando eu ouvi assim, eu, cara, conheço, mas não sei. Caralho, depois eu falei, o cara é a cara da música, mano. Como eu não sei? Valeu. Prova esse Redbreast aí, 12 anos, me fala o que você acha. Enquanto você tá fazendo isso, já vou te fazer uma outra pergunta que eu fiquei muito curioso. Você falou que seu pai e você são muito nerds da música e tal. Mas, tipo assim, eu já vi muito artista não querendo revelar os bastidores daquela música. Sim. Não só na letra, mas também no bastidores, como chegou naquele som, naquela batida e tal, não quer falar de onde tirou. Na sua visão, assim, como jornalista, mas também como músico e tal, que lado você pende? Realmente tem que manter um mistério, não tem que falar, porque deixa a imaginação de quem tá ouvindo? Ou você acha que fica mais rico de você saber os bastidores, saber de onde veio aquilo dali? Ou é cada caso a caso? Eu acho que cada caso a caso. Eu acho muito interessante descobrir as histórias, descobrir como foi feito. E às vezes você tem uma percepção completamente diferente. Mas também é muito interessante ouvir o relato de um fã que não sabe nada e criou uma própria interpretação e dá uma outra visão. Eu ouço muitos artistas dizendo isso, que às vezes o compositor escreveu uma música pensando num namoro que deu errado, numa coisa e tal. Só que a pessoa que tá ouvindo aquela música tá passando por uma outra crise, perdeu o emprego, não sei o que, ele leu uma palavra que lembra aquela experiência. Cada ser humano tem uma experiência diferente, Sim. né? Aquilo dá uma outra visão. Às vezes isso chega no artista e o artista, caralho, não pensei em nada disso, mas foda. Falando assim, tô imaginando o artista até se renovando naquela música ali, que ele tem que tocar no show, etc e tal, e ter essa outra visão, de repente até ajuda ele, alimenta ele também, né? Uma coisa que eu ouço muito, às vezes, é o artista se inspirou numa história e tal pra escrever, digamos, aí vira um grande sucesso. Pô, a pessoa escreveu pensando num trauma, numa coisa super difícil, emocional. Toda vez que canta, remete àquilo. Só que com o tempo, essa música pro público, pra plateia, vai ganhando uma outra dimensão, uma outra coisa. Então, passa um tempo, o artista ali, lógico que ele lembra do sentimento dele quando escreveu a canção, mas é uma outra coisa, a música vai se transformando. Sim. Isso é muito bonito de ver, assim. Sim. Eu já vi transformações boas e negativas. Eu já vi transformações tipo assim, o artista tá tipo assim, isso aí, que dor, como dói. Canta aí, Isso rola também, principalmente com o artista que tem mais tempo de carreira. Imagina, a música estourou, se ele faz um show sem aquela música, todo mundo joga pedra, então, né, tem que tocar. Só que, pô, quando chega literalmente milésima vez que você tá cantando aquilo ali, sabe? Cara, às vezes, pô, viajando meses e meses, sem parar em casa, pulando de hotel em hotel. Puts. Ou quando é um artista menor, sabe? Se ferrando mesmo, assim, pô, viajando de carro e ficando em qualquer lugar, só pra conseguir trabalhar com aquilo ali. Então, cara, é um mundo muito louco, assim. Mas fala aí o que você sentiu dele. Pô, a gente tá aqui, ficou na resenha boa, mas... Vou te falar, a coisa que... Me veio uma coisa meio sinestésico, assim. Mas é porque eu, às vezes, por não ter esse repertório de sabores e aromas que você tem, talvez eu não saiba, mas me veio uma coisa mais amarela. Sabe quando você faz um caramelo, uma coisa que pode ser mais escuro ou mais claro? É meio isso, assim, eu senti um sabor mais aberto. Tá, se a gente for pro doce, eu entendi que vai pro caramelo. Mas se a gente, por exemplo, fosse pra fruta, seria de repente um damasco? Porque damasco é laranja, né? Sim. Ou seria uma laranja, uma coisa mais cítrica mesmo? Não, é mais damasco. Damasco, coisa da terra mesmo ali, né? Mas ele é menos doce. Acho que é por isso que eu tenho essa sensação de ser mais aberto. Sim. A minha sensação é que o gosto dele fica mais na boca do que esse aqui. A finalização é maior. Uma coisa que eu acho muito interessante é a seguinte, olha só. Na caixa, principalmente, tem mais, mas aqui, às vezes, no rótulo também tem. Ele fala, fruta seca e especiarias, pimenta. Uma madeira tostada e sherry. Sherry é como se fosse essa coisa terrosa, madeirada, picância, panetone, fruta cristalizada. É nessa área ali, tá? Isso tudo é sherry. Então, quando a gente lê o rótulo, às vezes ele já tá te indicando os aromas que você pode sentir nele. E algumas pessoas não gostam disso. Fica meio que, eu sou o fodão, eu sou a fodona, então eu tenho que saber tudo aqui no nariz e tal. Eu já acho meio bobo isso. Eu acho que é legal você ter uma referência e você conseguir falar, cara, senti o que ele falou. Pô, não senti o que ele falou. Senti uma coisa que ele não disse. É uma conversa. Eu sou meio maluco, né? Eu meio converso com a própria garrafa. Porque cara, eu criei o canal porque eu não tenho com quem conversar sobre o uísque, entendeu? É isso, sabe? Ninguém entendeu isso até hoje. Então, tipo, eu converso muito com a garrafa. Eu falo, pô, cara, interessante, tá me falando isso aqui e eu tô tendo ou não tô tendo. Então, eu gosto muito de ler bastante os rótulos, sabe? Sim. Porque eles dão muitas dicas do que você pode sentir. Igual ler a ficha técnica de um disco. Exatamente. Também. Hoje em dia, com o streaming é mais difícil, mas quando eu posso, eu consigo. Mas agora que você falou, eu acho que mais que damasco me vem... Porque eu gosto muito de uva passa e tal também.
Mas vem uma coisa de uva clara, né? Uva passa clara. Aquela amarela. Isso, E veio mais aquilo ali do que o damasco. Mas você vê a sensação sinestésica e tudo, mas é aquela coisa mais que eu fico imaginando, tipo, seca, sabe? Assim, terra, coisa assim mais... Aquilo, a gente tá falando coisas secas, né? Assim, comida seca, amêndoas, nozes, que nozes é amarelo também, né? Tipo assim, essas castanhas, coisas que parece que você tá comendo terra, por assim dizer, né? Tipo, aquele tipo de alimento nesse sentido, assim. Eu tava nervoso antes de vir pra cá, porque eu fui pra Buenos Aires uma vez e fiz aqueles rolês turísticos de vinho e tal, e aí tinha um negócio justamente pra despertar os sentidos e tal. Pô, tinha vários aromas que podem estar presentes no vinho e você ficava vendado, cheirava e falava que era. E eu errei tudo. Porque assim, eu senti o cheiro, a minha cabeça falava, pô, conheço isso. Errado. Mas acho que eu tô indo bem, né? Não, o mais legal, assim, pra mim, assim, é não tá certo nem errado. Tá documentando a tua experiência, sacou? Tipo, falando de música, assim, tipo, a galera às vezes escuta uma coisa, aí fala, caraca, essa música tá me deixando muito feliz. Aí você vai e fala assim, não, tá em Lá menor é tristeza. E, tipo, não, mano, não, é como você tá se sentindo. Não tem essa, sabe? Tipo, aliás, nem sei se o Lá menor traz tristeza, mas enfim. Não, e é muito louco, porque na real, muitas músicas que a gente ouve tem a sensação de trazer essa alegria. Muita música pop tem base menor, assim, que é um acorde, quando você ouve sozinho, um acorde menor, geralmente ele puxa pra baixo, né? Mas no contexto ali, junto com batida, os timbres, a letra, tal, tem muita música pop, música de festa que usa a escala menor. Ah, sim. Agora ele já foi, deu um técnico ferrado aqui, né? Tipo assim, eu falei, com certeza, não, é isso mesmo, escala, com certeza. Vamos no La Frog 10 anos. Esse cara aqui, eu vou te falar, ele é um single malt de Islay. Isso é uma região? Não. Islay é uma região, perdão. Sim. São umas ilhas que tem lá na Escócia e que, nossa, já veio o cheiro aqui. Lembra que eu te falei da cevada maltada? Que você encharca a cevada e depois você para o processo dela ali? Como eles param o processo aqui? Eles meio que botam num grande... Sauna é errado, eu sei. É um grande forno que você bota a turfa para poder queimar e o vapor da turfa vai parar o processo de germinação. Esse cheiro que você sente é a fumaça da turfa, como se fosse um carvão vegetal. Sim. Sabe quando você defuma carne no churrasco e tem aquele cheirinho de defumado, aquele cheirinho de fumaça? É exatamente isso que acontece. Então, geralmente, eles secam a cevada deles através da turfa, com a fumaça da turfa, que nada mais é que solo, tá? Nessas ilhas de Islay, tem um solo lá, no chão, grama, eles tiram, botam no incinerador, bota fogo, aquela fumaça vai secar a cevada. E dali segue o processo. Só que esse cheiro da fumaça fica na porcaria da cevada, que é maravilhoso, é um cheiro de turfa. A turfa pode trazer vários tipos de sensações. Medicinal, queimado, tipo, realmente, hospitalar, que eu falei. Pode trazer também uma questão muito marítima também. Então, assim, fica uma coisa muito louca, assim, muito forte. Cada um sente um sabor diferente, depende também de qual whisky de Islay que você tá provando. Que doideira, cara. Sempre que eu ouço essas coisas, eu fico pensando, como é que chegaram a esse processo, né? Tipo assim... Mas eu acho que é tudo acidental, cara. Tipo, sabe? Tipo, o whisky, ele é documentado desde 1490 e pouco. É o primeiro documento do whisky, tá? Na Escócia. Mas ainda tem uma briga entre se nasceu na Escócia, nasceu na Irlanda, e ficou ali, um querendo xingar o outro. Mas o que interessa aqui, acho que o rei escocês, em 1494, 92, tava descobrindo no Brasil, descobriram isso. Veio um decreto, assim, documento. Desde então, cara, tudo é tentativa e erro. Então, assim, muita coisa nasceu nessa tentativa e erro. Eu não sei exatamente como é que os caras fizeram isso da turfa, mas qual é a necessidade? Secar a cevada. Porra, a cevada não seca porque é frio pra cacete nesse lugar, tá gelado, a porcaria aqui não seca, vai ficar aquela coisa meio úmida, tipo varal bota a roupa no varal no inverno, que você tá sempre meio molhado, meio úmido, não seca aquilo dali nunca. Então imagina esse problema lá em 1700, 1600, sei lá quando. Essa parada não seca, meu irmão. Na boa. Lembra do churrasco? Fumaça, fogo, fumaça. Pô, bota um fumação aí. Pô, vai queimar o quê? Queima grama, pô, queima folha. E aí vê essa parada e fala, caraca, como isso tá de... Imagina que foi muito assim. Não foi um grande químico de falar, porque na verdade esse solo tem isso. Não tem isso, entendeu? Então... Vou limpar minha taça, mas antes queria te fazer uma pergunta. Se eu quiser limpar minha taça em casa, mas tiver com dó de jogar o uísque fora, eu posso limpar minha taça Pode. no outro copinho, guardar ali, eu tomo depois? Pode. Inclusive nem precisa botar tanto. Tem muito aí, né? Você pode botar pode botar bem menos. Você pode botar o que tem aqui, ó. Tá? Não sei se a câmera vai pegar, tem muito pouco aqui, tá vendo? Sim. Então você fazer assim, ó, já tá bom. Aqui tem muito. Acho que essa aqui talvez eu não limpe. Mas pode limpar, limpe. Quando você limpar, você vai vir um aroma da turfa. Cara. Nossa. Caraca.
Parece que eu enfiei o nariz na charcutaria, assim, numa churrasqueira. Nossa, muita fumaça, cara, que doideira. E antes ele não tava sentindo isso, ele limpou e veio essa explosão na cara dele, entendeu? Mas, de novo, ninguém é obrigado a fazer isso, porque sempre vai ter alguém falar assim, eu não preciso limpar a taça pra poder sentir esse cheiro. Tudo bem, parabéns pra você, parabéns. Fico feliz. Tem um olfato especial. Mas a gente tá aqui tentando trazer novas maneiras de você conseguir curtir isso aí, né? E aí, o que você sentiu? Que doideira. Acho que eu nunca tomei nada parecido, cara. Ah, fico feliz, cara. Já valeu a visita, Nossa, achei delicioso, mas é até difícil de comparar porque a loucura. Tem uma coisa, essa coisa defumada, vem uma coisa quase de cravo, assim, misturado com... Mas tem bem uma coisa de bacon, sabe? Tem, é defumado de carne, sim. Esse cara aqui, ele geralmente é 880, ou a pessoa adora, ou a pessoa odeia. Porque ele é tão forte, é tão presente, que é muito difícil da pessoa ser meio termo. É uma coisa meio parecida com, não sei, trance, aquela coisa, rave. Ou tu gosta ou tu não gosta, porque é uma coisa tão forte que, cara, não tem como ser uma coisa de fundo, de música de fundo, sacou? Perfeita analogia. E gostou? Não gostou? Esse é o trance dos Wiz. Trance dos Wiz. Pô, mas eu gostei muito. E olha que eu, sendo muito sincero, eu inclusive não como carne. Ah, não? Você é vegetariano? Eu como peixe, frutos do mar e tal, mas carne vermelha eu não como. E até assim, antes mesmo de eu parar de comer, eu já não era tão fã, por exemplo, de bacon, coisa defumada de carne vermelha. Mas não tem nada de carne aqui não, tá? Só sim, eu sei. Mas, cara, o cheiro dele, o aroma, o gosto, pô, eu gostei muito dele. Pô, fico feliz aí. Achou mais um. Já vou atrás da importadora aí que... Porque esse cara aqui, ó, resumo máximo, nem todo mundo de Islay vai ter esse cheiro, mas ele tem. Então, assim, uma dica é da Islay. Tem outras exceções, que eu já te mostrei, Islay. Pode pegar o nome dele, Laphroaig. Vende no Brasil, tá? Ele é da Suntory, mas não interessa que você consegue achar ele no Brasil. Cara, é um whisky que é... Assim, quem gosta, gosta muito. Agora, tem uma questão desses whiskies turfados. Turfa, tá? Não é trufa nem fruta, é turfa. Por exemplo, muito difícil pegar um Ballantines sem idade declarada, aquele Finest. E eu falo, cara, tem gosto de nada. Porque esse cara é tão forte, tão presente, que você fica meio acostumado a querer uma coisa mais e mais e mais e mais e mais. Então isso é uma coisa meio que pode ser meio traiçoeira, assim, no gosto, assim, né, da pessoa, né? É muito louco isso. Eu, provando os bourbon, assim, que eu conheço, eu gosto muito do Maker's Mark, eu gosto do Bullet, que você citou, gosto do Wild Turkey também. E aí, eu provei o Buffalo Trace, que acho que você até falou super bem, né? E a minha sensação com o Buffalo Trace foi de... Ele é tão equilibrado que meu primeiro gole, assim, foi meio... Aí depois eu fui sentindo outros sabores e tal, e aí adorei ele. Mas é isso, é uma experiência completamente diferente de um para outro, né? Isso é fascinante. Uma das coisas também que ajuda muito é você fazer essa comparação aqui. Tipo assim, se você tem 2 whiskies em casa, tenta se servir os 2 e ver. Igual a gente tá fazendo aqui, sacou? Porque aí você consegue, às vezes, até destacar um aroma que você não sentia antes. Porque você sempre tem essa comparação. Pô, esse aqui é mais doce que esse. Aí o teu cérebro automaticamente, é mais doce. Aí você lembra de um chocolate, assim. Fala, caraca, pode crer, chocolate amargo, chocolate ao leite. Então isso ajuda muito a você também pegar novos aromas também. E, cara, é uma experiência sensorial, assim, mais rica, sabe? Quando você consegue comparar e tal, ter essa comparação, sacou? Pô, demais. Desses 3 aqui que você viu até agora, qual que é o seu preferido, né? Foi o Laphroaig. Laphroaig 10 anos. Esses 10 anos aqui é só... A turfa fica ideal entre 10 e 15 anos. Entendi. Geralmente. A minha ordem até aqui é o Laphroaig, o Wild Turkey e esse aqui. Gostei muito deles, mas esse aqui, cara, eu vou lembrar pra sempre dele, entendeu? Ele é muito marcante. Isso é muito louco. Legal. Fico feliz, cara. Pô, fico feliz mesmo. Enquanto você vai limpando sua boca, eu vou pegar esse cara aqui. Esse cara aqui, a gente falou offline aqui, né, antes de filmar. É o meu whisky preferido. Eu dei 9.8 de 10 nele. Mas você pode se sentir livre de achar ele uma porcaria. Tipo assim, bota um pouquinho pra empatar, sim. Não tem... Sem essa. Gastar teu preferido. Senão daqui a pouco ela vai falar, porque não foi... Ó, quanto eu botei aqui, ó, tá? Que isso. Porque eu acho que a coisa mais rica é essa liberdade de, cara, eu gosto, mas eu não gosto. Eu acho isso mais rico do que qualquer outra coisa. Que isso, sorriso estampado no rosto. Nossa. São sensações completamente diferentes. Ele não vai ser tão marcante quanto esse cara aqui. É uma outra proposta. Veio uma coisa mais floral. Isso aqui, cara, na minha concepção, eu tô dentro de uma floresta. Então você sente tudo.
Sente flor, sente mato. Eu sinto frutas amarelas, tipo melão, manga. Eu sinto um pouco da torra do barril quando eu bebo, que você não bebeu ainda. Então é como se fosse uma floresta, um buquê de flores com mato, hortaliças também, sim. E uma fruta chamuscada, sabe? Sim. Tostadas, assim. Então pra mim é uma coisa muito... E as experiências são diferentes de pessoa pra pessoa, tá? Justamente porque os receptores olfativos de cada um é diferente. Tem coisa que eu vou sentir e falo, meu Deus, e você, cara, não tô sentindo isso. Quando o uísque é avaliado nesses torneios, competições e tal, ele nunca é avaliado com uma pessoa só. Tem uma bancada. Tipo o carnaval, sabe? Sim. 10, tipo, sabe? Porque não tem como uma pessoa só ter todos os sentidos. Vai ter coisa que vai passar por mim que eu não vou sentir, que você vai sentir e vice-versa, pô. Enquanto você serve, eu sei que o convidado aqui sou eu, mas não. Como é que... Mas o profissional é você, tá louco? Pô, o cara é profissional, jornalista. Como é que você começou com esse lance do uísque? Tipo assim, tudo bem a pessoa gostar de uísque, tudo bem a pessoa ter 4, 5 garrafinhas ali na adega pra degustar, mas, pô, você virou o expert, né? Não, expert não. Expert é muito, falta muito. Eu teria que trabalhar 20 anos numa destilaria pra poder me chamar de expert. Como você viu aqui a gente conversando, é uma coisa muito delicada. Então, quando você fala assim, eu sou um expert, cara, vai vir 50 seres humanos e falar assim, é mesmo? Conte-me mais sobre isso, tá ligado? Ah, mas eu sei como é, eu tô lá na transmissão, aí, pô, às vezes a gente tem 30 segundos pra falar sobre a carreira de um artista de, sei lá, trocentos anos, e aí você dá o seu melhor, você oferece ali tudo que você tem, você estudou, você traz informação, aí a pessoa fala, você não falou daquele álbum de 83, aí você fala, pô, eu sei como você não entende nada, você vai falar, ai, cacete. Já ouvi, já li muito isso. Mas, cara, foi basicamente, foi sem querer mesmo, assim, sabe? Eu nunca gostei muito de cerveja, gostava mais de destilado. Eu bebia vodka. Eu aprendi a gostar de uísque assim também. Eu bebia vodka e cachaça, só que de má qualidade. Vodkas podem ter boas vodkas e cachaça pode ser uma coisa maravilhosa. Só que eu bebia muito de má qualidade, por motivos de festeiro, né? Eu não queria apreciar a parada. E aí uma vez eu encontrei o uísque. Uma vez, numa dessas andanças, assim, pô, caraca, o uísque, pô, gostoso, pá, legal, não sei o quê. E aí você vai num bar com a galera, todo mundo pede chopp. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum a galera pedir chopp no bar. Chopp. E você? O que você tem de uísque aí? Eu tenho 8 anos e 12 anos. Sendo que 8 anos não é 8 anos, o 12 anos é uma bagunça, né? Mas assim, cara, me dá um uísque aí que você tem no gelo. Aí você ia degustando a noite toda com o teu uísque, a galera no chopp. Aí fala, cara, eu quero ter um uísque na minha casa. Aí você pega 1, aí você pega 2, você pega 3. Aí você começa a estudar. Eu também sou jornalista de formação, por incrível que pareça. Então, deve ser um mal da nossa cabeça ser assim. E eu comecei a estudar porque sim, sabe? Eu gosto de estudar as coisas. Aí começa a estudar, começa a comprar um livro aqui. Isso ao longo dos anos, isso não faz em um mês. Aí você começa a entender a diferença das regiões do mundo e depois dentro do próprio país. Então, assim, pô, a Escócia tem regiões diferentes, Highlands, Lowlands e tal. Aí você fala, caraca, cada lugar tem uma coisa diferente. Caraca, o barril, caramba, mas tem nos Estados Unidos, caramba, mas tem no Brasil também, não sabia. Aí você começa a entrar, a estudar e ver a diferença de um pro outro. Aí você começa a entrar numa coisa, tipo, cara, se é tão diferente assim e a experiência sensorial muito rica, pô, tô muito curioso pra saber como é que seria um bourbon, como é que seria um rye, como é que seria isso aqui, como é que é um whisky canadense. Aí quando você vê, cara, os anos se passam e aí você cria um canal na pandemia pra não enlouquecer, mas aí acabou acontecendo aí, a gente tá aí hoje, assim, mas foi muito natural, assim, sabe? Não foi um plano maligno e tal, sabe? Não, pelo contrário, né? Se você parar a pensar, ficar produzindo conteúdo de whisky não é uma coisa que seria um plano muito inteligente, caso você quisesse ser qualquer coisa, né? Tipo assim, tem um grande plano aqui, chega pra minha família, eu tenho um plano, eu sou um gênio e a gente vai agora falar de whisky no Brasil. Nem em inglês, né? Tipo assim, não é muito inteligente isso, sabe? Pô, mas deu certo pra caramba. Deu certo, tá dando certo aí. Sorte máxima. Vou provar, hein? Vai lá. Hakushu, 18 anos, whisky japonês. Essa descrição que você deu da floresta, com essas árvores aqui e esse sabor, eu tô me sentindo realmente dentro de uma floresta. Só que o sabor dele, no gole, tem um pouco a coisa do álcool, ela tá mais marcante. Como chama o gosto que fica na boca? A finalização ou o retrogosto, como você quiser falar. Já veio uma coisa mais amadeirada, assim. Sim. Que o cheiro era mais floral, mais verde, né, de planta, e o retrogosto é mais amadeirado, assim. Gostei muito. Eu acho muito chique quando falam equilibrado. Ele é equilibrado. Qualquer pessoa fala equilibrado. Mas eu achei ele equilibrado. Ele tem um sabor marcante, mas ele não é o soco na cara que é esse aqui. Esse aqui ele não pede desculpas, né? Esse aqui tá tipo assim, mano, agora é a hora da porrada. Esse aqui já é um cara mais que quer conversar, quer trocar uma ideia, é o diplomata. Ele é japonês, né? Ele é mais contido. Japonês, ele vai estar tranquilo, vamos conversar.
conversar aqui, se você não me ouvir, tá? É um mafioso, Yakuza já, né? Então, tipo assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu fiquei agora nesse bate-bate aqui. De toda essa sua carreira aqui que a gente tá falando de 11, 12 anos ali e tal, qual foi um evento, assim, muito marcante pra ti? De você entrevistar um artista ou de você cobrir um show? Uma coisa que você leva com muito carinho, assim, até hoje, assim. Por que isso te marca tanto, sabe? É difícil escolher um, assim, já me perguntaram, a entrevista mais marcante, o evento mais marcante, porque realmente são experiências muito intensas, mas tá nos festivais é sempre intenso, é sempre mais marcante, porque, por exemplo, você pega a transmissão do Rock in Rio, são 7 dias de transmissão, horas e horas no ar, entrevistando artistas, entrevistando fãs. Você pega o Lollapalooza, são vários dias também, e ainda tem todo o processo de preparação. Eu geralmente trabalho no trabalho de pesquisa de conteúdo prévio das transmissões também, então a gente vai ter lá um festival com vários artistas no line-up, eu monto uma apostilazinha com resumo da biografia desses artistas, informações relevantes e tal. Tá todo mundo que tá na transmissão, produtores, os outros apresentadores, tal, todo mundo tá por dentro. A gente faz algumas reuniões também para debater como a gente vai abordar cada assunto, cada artista. Então são experiências muito complexas, assim, é muito difícil para mim apontar uma coisa. Mas eu acho que os dois trabalhos assim que acho que são muito marcantes da minha carreira são os Rock in Rio e os Lollapalooza. São festivais com perfis muito diferentes, que trazem essa intensidade do jornalismo, essa coisa de estar em loco e falando em tempo real, mas de formas diferentes para públicos diferentes. O Rock in Rio tem uma pegada um pouco mais comercial, até por isso é um festival gigante, são 100 mil pessoas por dia, 7 dias de festival. O Lollapalooza é um pouco menor, mas são 3 dias, mas tem uma pegada um pouco mais alternativa, são artistas que estão mais na vanguarda, assim. Então é difícil para mim. Mas você consegue curtir o festival quando você tá lá? Ou é tipo assim, caraca, queria ver a banda e não vi? Ou não, então... tem muito show que eu não consegui ver. Eu fico imaginando isso. Você tá ali. Esse ano, por exemplo, tinha um show da Rosalía no Lollapalooza, que era uma experiência muito especial, assim, é um show muito diferente. Ele é pensado pro vídeo, tanto pra quem tá assistindo em casa, quanto pra quem tá vendo pelo telão, assim. E é um artista que eu acho muito interessante também. Mas eu tava em outro palco, e aí o tempo que eu teria pra ir de um palco pra outro, enfim, fazer essa locomoção, não ia rolar. E às vezes, se você tá num palco, você não tem acesso a outro. É complicado, então não dá pra curtir tudo que eu gostaria. Mas, pô, já tive experiências incríveis, assim. Já que você perguntou de uma especial, teve uma que eu nem era contratado ainda. Eu tava no processo ali de teste. Foi aqui no Rio, eu ainda não tava morando aqui, mas teve um show em Copacabana, na praia, que era Gilberto Gil e Stevie Wonder. Porra, caralho. Somente. E assim, foi incrível. E aí, durante o show do Stevie Wonder, nessa ocasião não entrevistei, né, os artistas, mas durante o show do Stevie Wonder, a equipe de produção chamou a gente lá, a equipe do Multishow, pra ver um pedaço do show do palco ali. E aí eu lembro que um dos caras que trabalhava na equipe do Stevie Wonder me deu um fonezinho pra ouvir o mesmo retorno que a banda tava ouvindo. Caralho. Então eu tava no palco, vendo o Stevie Wonder tocar e ouvindo aquilo e, cara, foi muito emocionante pra mim, porque o Stevie Wonder era um artista que, na época, nem conhecia tão profundamente quanto eu fui conhecer depois, mas é um artista que sempre foi muito presente. Minha mãe tinha o vinil do Songs in the Key of Life, que é um álbum dele que é o mais adorado, assim. Depois eu herdei essa coleção de discos que meus pais tinham, o que sobrou dela, e aí tinha esse disco lá. Então veio essa coisa emocional da família, das lembranças. Então, cara, isso logo no comecinho da carreira, numa época que eu nem tava oficialmente trabalhando lá, eu tava aproveitando cada momento como se fosse o último, porque podia ser. Podia ser. E aí eu lembro dessa sensação, assim, de caralho, eu tô no palco do Stevie Wonder, ouvindo isso aqui. Caraca, que maneiro, cara. Esse teu trabalho, ele te traz esse tipo de experiência única, né? Sim. Cara? Não tem como, assim. E é muito legal, assim, fazer essa ponte do artista com o público, assim, de, às vezes, levar informação do artista pro público, às vezes o público que, de repente, nem conhece tanto aquele artista, e também o contrário, assim, de poder levar pro artista, às vezes um artista gringo, por exemplo, que vem ao Brasil, de transmitir pra ele o quanto a música dele é importante pros fãs aqui no Brasil, sabe? Enfim, é uma experiência muito legal, assim. Já tive também experiências ruins, sabe? De, tipo, pô, às vezes conhecer um ídolo e falar, porra... Eu ia perguntar isso agora. Tu já olhou assim e falou, cara, não acredito, cara. Eu ouvi a tua música, cara. Eu tive uma experiência péssima. Eu, quando era mais novo, eu era muito fã de Smashing Pumpkins. Eu amava, assim. E aí, no Lola 2015, eu acho. Só que aí o Smashing Pumpkins é uma banda
explicada, e ela basicamente gira em torno do vocalista, que é o compositor também, que é o Billy Corgan. E ele sempre foi um cara meio nariz em pé, assim, eu sacava pelas entrevistas dele, pelas coisas que ele falava. O Smash Pumpkins surgiu numa época ali, na mesma época que o Nirvana estourou, e todo mundo falou, pô, o Kurt Cobain é um gênio. E esse é o que tá careca hoje? Isso, é. Eu tô ligado nele, ele é mó cara de ceboso, eu tô ligado. E o Billy Corgan, eu sinto que ele acha que... Ele é melhor que o Kurt, que mas ele foi ofuscado, entendeu? Não. Eu fui entrevistar ele, aí nessas situações, quando tem entrevista, o canal escolhe quem vai de acordo com o horário, programação, porque às vezes tem que estar no outro papo, fazer uma outra entrevista e tal. E eu falei, cara, por favor, deixa eu fazer essa entrevista. Tipo, o Guilherme de 17 anos ia morrer pra estar aqui, sabe? E eu fui, e foi uma experiência horrorosa, assim, porque ele não tava afim de dar entrevista, nem quis me cumprimentar. Na hora ele falou que, eu tô gripado, melhor não encostar em você. Caraca! E aí ele tava com a parada, ele ficou conhecido como Billy Corgan, era o nome artístico dele, só que ele já tava mais velho, achava que Billy não tinha a ver, ele queria ser chamado de William. E aí, cara, sabe, uma situação assim, aí você faz uma pergunta, ele respondia de qualquer jeito, tal, e aí eu saí de lá, eu nunca mais consegui ouvir os Smashing Pumpkins da mesma forma. Mesmo as músicas antigas, eu escuto e falo, perde totalmente o brilho, né? Isso é muito louco, e eu já tive experiências com artistas que de repente eu desprezava e menosprezava, tipo, sei lá, Coldplay, e eu fui trocar uma ideia com a banda, depois conheci o Chris Martin, o vocalista. Ele deu um rolê aqui no Brasil, né, cara? E tipo, cara, foi super legal, assim, sabe? Mesmo, às vezes, eu não me conectando emocionalmente com a banda, com o artista, é muito legal ver o artista que tá afim de fazer aquilo, sabe? Tá afim de entregar pro fã uma experiência legal, uma experiência boa. Tudo bem, o artista não tem que... Ele não é obrigado a dar entrevista. A profissão dele não é dar entrevista. Ele é... Faz parte ali. Mas sim, eu entendo. Não é obrigado. Mas enfim, eu já tive várias experiências que, hoje em dia, eu não consigo nem ter tantos ídolos, sabe? Essa coisa... Às vezes eu gosto muito de um artista, de um álbum, de uma música, mas eu tenho dificuldade até de botar essa pessoa no pedestal de ídolo, como eu fazia quando era mais novo. Porque agora você tem mais acesso, você vê ali... Eu vejo que são pessoas... com falhas e erros como qualquer outra. Eu não lembro onde eu vi isso, mas alguém falando, cara, é de mentira, sabe? São luzes, são efeitos especiais. Quando a pessoa tá num palco, tudo parece tudo mais... Tudo fica grande, assim, Mas quando a pessoa sai e vai pra salinha ali no fundo do camarim pra trocar uma ideia, é uma pessoa como você e eu. Normalmente muito mais rica, né? Quando a gente fala desses artistas internacionais, mas uma pessoa como a gente. Cara, vou falar duas coisas aqui. A primeira, do Coldplay, eu gostei muito do primeiro CD do Coldplay. Eu sou emo até hoje, né? Tipo assim, eu amo Fresno, Lucas, tá afim de vir? Lucas chega aí, com certeza. Porra, qual é, Lucas? E aí o Coldplay, aquela primeira fase desse, aquele primeiro CD, é uma coisa meio tipo, dor que dói o peito e tal, não sei o que, não. Eu gostava. E aí quando ele começou a entrar nessa pegada meio pop, meio música com grandes artistas e tal, não sei o que, aí eu falei, cara, isso é mó charlatão. E aí eu peguei muito preconceito, eu peguei muita rinha, sabe? Falei assim, cara, na boa, isso aqui é tudo de fachada, né? Eu falei, eu não gosto disso. Mas ao mesmo tempo, recentemente agora, com essa última vinda dele e rolando, e eu vi como é que ele, sabe, tava comendo coisa no bar ali na rua e tal, assim, o cara tava super tranquilo. Eu falei, um cara maneiro, sabe? Um cara gente boa, assim, teoricamente, eu não conheço ele. Mas eu falei, cara, bobeira também ficar nessa rinha e tal. E eu meio que desapeguei desse meu desafeto que eu tinha com ele, assim, que eu criei na minha própria cabeça, que ele nem sequer sabe que existe, mas que teve essa situação aí. É curioso, assim. Isso rola muito. E eu acredito muito naquilo que eu falei, né, no começo, que eu acho que todo mundo tem a liberdade de sentir o que for quando ouve uma música. Eu nunca consegui me conectar com a música do Coldplay. Hoje em dia, isso vale pra qualquer música que eu ouço, até por ser profissional nessa área e tentar ser respeitoso com o trabalho de todo mundo, eu escuto aquilo ali, tento me libertar dos preconceitos, entendeu? E aquilo, de repente, não foi feito pra mim. Sim. Pro Guilherme, pessoa física. Que não se move ali, mas, né? Como profissional, eu tento analisar aquilo da forma mais respeitosa possível, sabe? E mesmo assim, ainda... gente às vezes reclama, enfim, é a minha percepção. A arte é subjetiva, né? A música é subjetiva. Da mesma forma que o olfato de cada um é diferente, o paladar de cada um é diferente, a forma como a música bate também tem a ver com as referências que a pessoa tem, a experiência que cada um teve. É muito difícil ser unânime, né? No máximo, assim, que eu imagino no campo mundial é tipo Michael Jackson no Thriller e, sei lá, Beatles, assim, umas coisas é muito difícil, assim, mesmo assim. E mesmo assim, principalmente quando estavam em atividade, eram muito criticados também. E
E até vira uma coisa meio cool, assim. Eu já vi muita gente falando, ai, Beatles, acho superestimado, sabe? Fala muito. Tem uma coisa que eu achei muito engraçada uma vez, eu tava com um amigo meu conversando, ele já é casado hoje em dia e tal. Naquela época eu tava conhecendo seres humanos, né? Aí ele, pô, fui sair com a menina, aí fiquei puto com a menina, porque ela chegou pra mim e falou, eu gosto muito de Radiohead. Ele falou, porra, e aí? Você não me disse nada? Gostar de Radiohead ou não é whatever, tá ligado? Tipo, porque hoje em dia o Radiohead já é mais... Sim. Quem gosta de Radiohead é cool. Na época, nem tanto, né? Ele é um pouco... Hoje em dia, acho que já ficou tanto que é até meio assim, é básico. Tipo, se você quiser ser cool, tem que ir mais fundo. Mais fundo. Cara, Guilherme, obrigado por ter vindo. Antes da gente se despedir, fala pra aquela câmera ou pra essa câmera o que tá acontecendo na tua vida, algum recado que você quer dar, onde as pessoas podem te achar, manda aí. Cara, @gguedes no Instagram. Tenho feito vídeos sobre música lá, tentado montar um conteúdo legal. Tô no ar também no canal Bis, com o Experimente, um programa que traz artistas novos da música brasileira. Acabei de gravar a temporada nova, vai ao ar em agosto, mas tem as reprises, tá tudo disponível também no Globoplay. Também tô sempre no Multishow, nas transmissões ao vivo de shows e festivais. Agora nos próximos meses a gente vai ter muita coisa. Tem o Mita, tem o João Rock, tem o The Town, enfim, entre outras transmissões que a gente vai fazer. E eu tenho um podcast também que é o Queijo Quente, onde eu falo sobre música pop com 2 grandes amigos. Enfim, vai lá nas minhas redes, @gguedes, que vocês vão achar lá a direção para todas as outras coisas que eu faço. Muito bom, cara. Pô, obrigado aí por ter vindo. Se inscreve no canal, compartilha, curte e comenta. Cai balão. E limpe sua taça. E limpe sua taça.